aqui no Rio de Janeiro, o samba vai ser uma mescla incrível, porque ele vai ter uma origem inicial com o jongo, com o pessoal que vem primeiramente de Angola, e aí é muito importante que se diga que nós não temos uma cultura negra que responda pela realidade do nosso país. A tão famosa Tia Ciata, da Praça 11, ela vem do grupo nigeriano, ela vem do grupo sudanês que vem da Bahia e que veio da Nigéria, e que se junta aqui no Rio de Janeiro com um grupo que veio de Angola e que canta, toca e dança o jongo. Então, na realidade, o samba carioca, ele tem uma característica muito própria, porque na pequena África, que é aquela área da Gamboa, onde tem o nosso sambódromo, na Praça 11, é que se juntava em casa de Tia Ciata os negros que vieram da Bahia e que eram livres e em função, vamos ver, eles chegaram em 1834 por aí, aqui no Rio de Janeiro. A gente só tem a abolição em 1888, mas nós já tínhamos muitos negros livres. Então, esses elementos livres que saíram da Bahia depois da Revolta dos Malês se estabeleceram aqui no Rio de Janeiro e trouxeram para o Rio a sua tradição dos orixás, porque o Rio de Janeiro tinha uma grande influência banto que cultuava os ancestrais. A dança do jongo e todo o culto do jongo é o culto de ancestralidade, é o culto do preto velho, é o culto do malandro, que é o culto de quem já morreu, de quem viveu e já morreu. O culto de Tia Ciata vai transformar a roda de jongo, que é a roda de ancestralidade, na roda de samba. E o samba, né, é a dança da reza. O samba é a dança que está ligada a todo um ritual de vida e não de culto aos mortos. E aí a gente vai ter diferentes tipos de samba. O samba de partido alto, o samba de terreiro, o samba enredo, porque vai dar uma caracterização dessa diferença de culturas. Na década de 70, quase ninguém da Zona Sul ia a uma escola de samba. A escola de samba era ainda muito preservada desse assédio, né, da classe média. Porque, na verdade, a escola de samba é um terreiro na avenida, dentro de uma arrumação africana. A visão das escolas é a visão africana de pertencimento. Você é do lugar a que você pertence. Então, nós éramos realmente o estranho sociológico, entendeu? Aquelas figuras que não tinham a ver com nada. Então, a pessoa disse assim, onde é que eu vou botar essas pessoas? As pessoas são conhecidas pelo lugar em que elas vivem. O que te dá nome e sobrenome é o território que você nasceu. Aí, quem que eles foram chamar para atender a essa demanda? O Fernando Pinto. Aí veio o Fernando Pinto tinha 22 anos, era uma criança, né? Usava, na primeira vez que eu vi, um macacão jeans desses jardineira, né? Com uma camiseta, e veio, pois não, o que é? Ah, nós estamos querendo sair no Império. Ah, tá bom. Aí, na mesma hora, pergunta, vocês moram na Zona Sul? Moramos. Vocês vieram de carro? Viemos. Vocês podem me dar uma carona? Porque ele morava na praia de Botafogo e ia para o Império, sei lá, de trem, não sei como. Ah, vamos, oficializamos a carona para o Fernando Pinto. Esse sentido de aglutinação, de grupo, de família extensiva é básico e fundamental dentro da nossa tradição cultural. Tanto que, se você chega numa escola de samba, você tem a família portelense, a família salgueirense, né? A organização de uma escola de samba segue a tradição fundamental de uma comunidade terreiro. O conselho dos mais velhos, o conselho dos anciãos das tribos é velha guarda. As alas são as diferentes famílias que compõem a comunidade, né? Toda a parte de
organização da escola de samba e a história que a escola de samba conta se baseia em como a nossa cultura ensina os seus valores através de história, através de mitos. E as escolas de samba valorizam a sua história através dos seus enredos. A Império Serrano, usando um tema em que exalta a vedeta Zaquia Jorge, do subúrbio de Madureira, recebe a consagração dos 100.000 espectadores do desfile. Os críticos e estudiosos afirmam que seus 2.500 sambistas fizeram um desfile irrepreensível. A ideia da Zaquia Jorge, eu imagino que foi a tentativa dele de conciliar o teatro, que era uma paixão dele, porque ao mesmo tempo ele chega aqui no Rio e trabalha como cenógrafo de teatro, né? Ele vai ser carnavalesco e trabalha como cenógrafo de teatro e mais adiante como criador, né? Então, eu imagino que ele viu aquela figura da Zaquia Jorge, aquela mulher que foi corista de teatro de revista, né? O teatro de revista foi fortíssimo, né, na primeira metade do século XX. Então, a Zaquia Jorge era uma corista que se chamavam girls, né? As mocinhas, tipo chacretes, assim, que ficavam fazendo dança e coisa no teatro de revista. E aquilo não satisfaz inteiramente ela não fica satisfeita. Talvez ela não tivesse chegado ao estrelato, e talvez aquele modelo de teatro não tivesse sido satisfatório para os ideais dela. O fato é que ela continua atuando, mas cria a ideia de um teatro popular, porque nessa época, cultura, tudo que dissesse respeito à cultura, era na Zona Sul e no centro, né? Não existia nada, absolutamente nada, nem cinema, nem nada no subúrbio. Então, ela cria esse teatro, o Teatro Popular de Madureira, o teatro e que depois veio a se chamar Teatro Zaquia Jorge, depois que ela morre. Então, não é um carnaval assim que o Fernando Pinto inventou de homenagear uma pessoa, é uma história que tem muito a ver com a própria trajetória do Império, né? A coisa de chegar lá. Já me disseram que o samba não combinava com palco de teatro. Eu discordo. Eu acho que o samba é samba em qualquer lugar, seja numa sala de um apartamento, seja na favela, seja num teatro, todo mundo sentado ouvindo, né? Ou numa escola de samba, todo mundo curtindo e sambando. O musical vinha, né, nos anos 70, houve assim, uma recuperação mais teórica, né? Muitos pesquisadores diziam, não é possível, a gente precisa trazer a memória do musical, porque nos anos 20, né, havia uma ligação muito grande da música brasileira com o musical, Marchinha de Carnaval era lançada no teatro, o pessoal de música brasileira estava, Senhor, né, o próprio Pixinguinha, Noel, todo mundo dialogava muito com o teatro. Eu estava fazendo Dolores e a Rosa Maria Murtinho estava fazendo Chiquinha Gonzaga. E a gente fez uma entrevista longa para a revista Domingo juntas e aí eu dei um pouco mais uma lida. Eu me lembro que, quer dizer, duas pioneiras, duas mulheres que começaram a compor no momento em que as mulheres não faziam isso, né? Não, era o mundo da composição era um mundo absolutamente masculino. O que acontece? O espaço para a mulher é muito pequeno. Mulher tem filho, às vezes não tem quem deixar, né? Tem, às vezes, negócio de TPM, tem não sei o quê, tem um monte de coisa. Neguinho não quer saber, não. E outra coisa, tem que abrir oportunidade para as que estão começando, mas elas têm que ter valor. Isso é muito forte. É muito forte você optar por uma profissão em que você vai ser marginalizado, que você vai colocar, já vai por si só, já vai ser colocada à margem, olhada de uma forma absolutamente pejorativa, ruim. Quem é que banca isso agora? A gente sabe que
naquela época da Chiquinha, do Teatro Revista, você querer ser cantora ou atriz era sinônimo de querer ser prostituta. Não existia nem a profissão, vinha como se a pessoa fosse prostituta. Dentro da nossa tradição, há uma visão peculiar em relação à mulher. Nos anos 20, quando começaram as escolas de samba, no período em que, pela criação filosófica da nação brasileira voltada para o positivismo, a mulher tinha um lugar absolutamente decorativo. Dentro das escolas de samba, a mulher era companheira, era o elemento básico e fundamental da vida familiar, era um elemento importante na comunidade. A tia Ciata, as tias baianas tinham um papel fundamental na vida comunitária. Eu vejo só o movimento crescer. Vejo mulheres compositoras, muito boas compositoras, vejo mulheres tocando. Quando eu comecei, tinham muitas mulheres cantando, fazendo coro, aquela coisa das pastoras do samba. Hoje eu vejo cantoras, né? Cantoras que até acumulam outras funções, além de serem cantoras, elas tocam, elas compõem, elas participam da produção, elas sabem o que elas querem, a estética que elas querem para o trabalho delas, entendeu? Mas a gente chega ao início, assim, os anos 80, né, já tinha acontecido uma certa pesquisa de retomada, uma pesquisa mais teórica. Você começa a ver ali um movimento. A gente não tinha noção de que a coisa iria tomar, né, um rumo, que teria uma resposta do público tão assim, imediata. O público adorava, né? Começou a frequentar, muita gente voltou ao teatro por causa dos musicais, né? Então, além de a gente recuperar nomes importantes da música, a gente começou a recuperar público também, né? Então, eu acho que o palco é uma plataforma importante para a gente fazer uma viagem no tempo na nossa história. A gente sempre procura sair um pouco do estereótipo, né? Do que é o estereótipo do samba, da sambista, né? Tentar encontrar esse lugar mais simples, mais direto, mais normal, gente humana, de carne e osso, entendeu? Um pouco essa ideia do glamour como sendo, né, o grande barato da vida, né? Às vezes o barato é a caixinha de fósforo, que a gente está ali. Eu sempre gostei muito de cantar. Eu sou atriz, sempre fui atriz, mas eu sempre gostei muito de cantar. Então, eu acabei me envolvendo muito com músicos e cantando samba e fazendo uma coisa muito voltada para isso por causa desse prazer de cantar, né? E recentemente, há 2 anos atrás, apareceu o Clementina. Já que tá de preto velho, há uma festa de aô. Já que tá de preto velho, há uma festa de aô. Tem nega de algum, de Oxalá, e Iemanjá, o camba de Oxóssi. Eu tive sorte na minha vida, assim, profissional, porque fiz 2 biografias, assim, de 2 mulheres muito marcantes, muito importantes na música brasileira e que foram muito ligadas ao samba também. Foi a Carmen Miranda e a Dolores. O Deixa Clarear é um espetáculo musical sobre a Clara Nunes, que eu estou fazendo há 2 anos já, que eu me apaixonei pela figura, pela artista que a Clara Nunes foi, e eu comecei a pesquisar a vida dela, as entrevistas que ela dava com um olhar muito atento, porque eu prestei atenção que a gente tinha muitas afinidades artísticas, vi que muito do que ela representou, muito do que ela falava no repertório dela, da postura que ela tinha nas entrevistas, me interessavam. E fui me encantando cada vez mais, e chegou um momento que eu falei, poxa, eu acho que eu devia fazer alguma coisa sobre ela. E aí foi muito legal, porque eu fiquei muito afim de fazer, eu gostei muito do desafio, que nessa conversa que eu tive com a produção e com a direção, eu descobri que a gente estava na mesma página para falar dessa personagem, né? Eu acho que cada um faz o teatro que quer fazer, como quer fazer. Mas a minha perspectiva de artista não é a de contar biografias, contar histórias. Eu acho que a história dessas pessoas é extremamente importante, né? Você falar
de como a Clementina virou uma grande cantora, de como ela entrou para esse mercado, de como foi a vida dela até aí, porque a experiência de cada artista é fundamental no trabalho que eles vão fazer, que eles vão imprimir na história, né? Mas eu acho que o papel de contar quando ela nasceu, onde ela nasceu, o que ela fez, não sei o quê, é mais das enciclopédias do que do teatro. No Brasil, né, onde a gente sempre fala, um país sem memória, mas é mesmo. Um país em que você chega no Museu Carmen Miranda, quando eu fui fazer a pesquisa para fazer Carmen, eu só faltei chorar, eu não sabia o que dizer, eu não tive palavras. Eu não tinha palavras para mostrar eu fiquei em estado de choque. Eu falei, mas é isso aqui mesmo, não estou no lugar errado? Mas eu estava com um amigo que fazia a peça, eu falei, a gente não está no lugar... Será que aqui é só um depósito? Será que aqui é só não é um anexo que sei lá o quê? Mas aí a gente perguntou, era lá. E era triste. Eu quero que as pessoas vejam. Eu guardei essas fotos, não é para meu gáudio, para ficar vendo em casa, ai, que beleza. Eu quero que o Império Serrano seja reconhecido como a maior escola de samba do mundo. E ela só pode ser reconhecida se virem a foto de Eloy Antero Dias com uma faixa no peito, no sindicato, cumprimentando o governador, sabe? Então são coisas muito bonitas da história do Império que, né, eu guardei para mostrar, não guardei para o rato roer, né? Se fosse nos Estados Unidos, eles estariam ganhando uma grana, mas uma grana, já tinha um museu gigante para Carmen Miranda, que foi um sucesso mundial, que num certo momento ganhou mais que todas as atrizes de Hollywood, quer dizer, fenômeno mundial. Aqui no Brasil, não. Então eu acho que o musical brasileiro, a biografia, ela é válida aqui. Eu interpretei Clementina no momento de juventude, né? Um momento bem breve. A Clementina é uma pessoa muito emocionante, né? Você vê que uma mulher que começa a despontar com aquela carga que ela tinha de energia, de tudo, começa a despontar para o mundo com 40 e poucos anos de idade. Eu acho que é legal saber que ela foi a vida inteira empregada doméstica, que ela foi descoberta na Taberna da Glória. Isso tudo é muito legal de saber. Mas isso você pode descobrir em qualquer Wikipédia da vida. Você não precisa ir ao teatro para isso. Acho que no teatro a gente tem que encontrar outras formas mais lúdicas, mais poéticas, né, de apresentar essas pessoas. E, fundamentalmente, formas musicais, né, porque a música é o mais importante. A Dolores vivia na noite, né, e muitas cantoras, ela se dividiu entre a noite e a rádio. E aí, o Billy, ela teve algum TTT com o Billy, eles eram amigos, eles se frequentavam, né? Aquela coisa que a gente tinha um tempo, eles saíam de uma boate, assim, acabou de fazer o seu trabalho, eles passavam pelas outras boates, encontrando os outros cantores e compositores e ficavam à noite, terminavam a noite numa outra, depois de ter, um ia visitando o outro, passando, e era a boemia carioca, quando era possível a gente andar pela rua na madrugada, né? E aí, ela estava fazendo show lá no Beco das Garrafas e tinha um cara que aparecia sempre, bebia e perdia a compostura, virava um chato, assim, ficava totalmente alto, bêbado e ficava, Dolores, canta aquela, ficava assim, falando, gritando, pedindo música, enchendo o saco da criatura que estava lá na labuta. E aí ela falou pro Billy, não aguento, um homem chato, ele vem todo engravatado, depois ele vai, tira aquela gravata, vai tirando tudo. E o cara ainda é tão horroroso e insuportável que ele pede pro garçom no fim da noite fazer uma quentinha com a comida que ele pediu, que não comeu, e ele pede pro garçom levar a quentinha pro carro, porque ele não quer sair com quentinha na mão. Essa é a história que eu conheço. Aí o Billy fez a música e ela no mesmo dia aprendeu e cantou. É um samba maravilhoso. Não fala com pobre, não dá mão a preto, não carrega embrudo. Pra que tanta pose, doutor? Pra que esse orgulho? A bruxa que é cega esbarra na gente. Tereza Aragão foi uma das grandes produtoras de samba, né? Na década de 70, 60, 70.
ela produzia grandes rodas de samba no Teatro Opinião, né? E ela era uma mulher muito forte, uma mulher muito enérgica. Eu me lembro muito bem dela. Ela frequentava muito também o MIS, né? Que tinham grandes gravações de depoimentos lá no museu, né? E uma das coisas que eu achava muito bonito nela, que ela era uma mulher muito respeitada enquanto produtora cultural de samba. Infelizmente não pude conhecer a Clara quando ela era viva, mas ela, para mim, continua viva, sabe? É uma coisa muito... Eu acho que ela tem uma força tão grande que eu acho que a Clara, ela é eterna, assim. Eu tenho visto isso com a peça. Com certeza ela é eterna. Porque não era comum naquela época mulher produzir samba, né? E ela produzia com propriedade. Ela era uma pessoa que tinha muita influência, muita, e era respeitadíssima. Porque o trabalho dela, os sambistas, esse Valdir 59, o próprio Candeia, né? Eles todos, o Wilson Moreira, Nelson Sargento, todos eles respeitam muito ela, respeitavam e respeitam muito ela. Porque eu acho que ela foi uma figura muito importante de uma mulher que representou muito das nossas raízes, sabe? Ela realmente teve um papel político muito importante na música brasileira, foi uma das primeiras mulheres a bater o recorde de venda de disco no Brasil. Então ela teve um papel feminino muito importante, por isso eu admiro tanto, porque realmente eu acho que isso é um poder enorme, é uma coisa para a gente se espelhar, se inspirar. Ela foi uma artista que veio super pobre de Minas Gerais, de uma família muito simples, mas com muita convicção do que ela queria. Ela realmente teve garra de acreditar, sabe, no que ela queria com a música dela. Ela veio para o Rio muito jovem e conseguiu essa popularidade e falando de temas tão difíceis de serem tratados, que são os temas religiosos, afro-brasileiros, que até hoje sofrem preconceitos. Então, para mim, era importantíssimo falar dela, sabe? Por afinidade mesmo, por acreditar muito nisso tudo que ela representou e representa hoje no Brasil. Se vocês querem saber quem eu sou a tal mineira, filha de Angola, de Queto e Nagô. Não sou de brincadeira, canto pelos 7 cantos, não temo quebrantos, porque eu sou guerreira dentro do... Foi muito legal descobrir que ela era uma mulher extremamente apaixonada pelo marido. Isso eu achei uma barata. Ela era uma figura que tinha paixão pelas pessoas, né? E isso é uma coisa que a gente quis muito imprimir no espetáculo, esse amor que ela tem pelo ser humano. Ela tinha um amor pelas pessoas, né? E ela era chamada por todo mundo de mãezinha. E essa é a história que a gente conta. A gente fala de uma história de amor, de uma mulher pela música e pelas pessoas e das pessoas para ela. É um espetáculo todo costurado dessa forma e costurado pelas músicas dela. Quando a Clementina de Jesus traz o benguelê, 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 mamatumba, benguelê. Benguelê, 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 mamãe cima, benguelê. Ela está trazendo a voz da ancestralidade, o dialeto de lá de trás e os cantos de trabalho que fizeram com que esse país fosse construído, com que as nossas casas fossem erguidas, com que as nossas plantações existissem. São uns cantos assim mais... que tem mais a ver com o folclore brasileiro, mais com a cultura religiosa brasileira do que propriamente com o samba, né? Ela tinha muito isso, heranças da cultura africana, que eu acho que esse é o diferencial da Clementina no cancioneiro brasileiro, né? Ela chega num momento em que a bossa nova está vingando no Brasil, a gente tem uma influência muito grande do jazz, né? E aí ela aparece trazendo uma cultura rasteira, né? Que é a cultura africana, dos cantos africanos, né? E ela traz isso para a música não só no timbre dela, no jeito de cantar, porque é evidente que ela canta de um jeito diferente de todas as outras pessoas, e eu acho que por causa disso, né, por causa dessa herança oral, auditiva que ela tem desses cantos africanos,
E por causa do timbre dela mesmo, né? Que ela tinha um timbre mais carregado, né? Então ela traz esse timbre novo para o cancioneiro brasileiro e mistura tudo, né? Que aí eu acho que quando a Clementina chega, a gente começa a entender o batuque na cozinha, lá do começo, pelo telefone, a gente começa a entender Tia Seata, a gente começa a entender essa mistura toda, né? Quando ela vem cantar, a gente fala, ah, sim, agora faz sentido, né? Eu gosto muito de defender aquilo que eu acredito. Então eu acho que tem que ter um posicionamento, eu acredito nisso, sabe? O artista tem um papel muito importante na sociedade, os atores, os cantores, de realmente promover discussões, questionamentos. Realmente uma profissão que eu considero muito fundamental e muito importante, então eu realmente tenho que fazer com muita consciência também. E é muito engraçado como até quem não conhece a Clementina conhece, porque quando as pessoas escutam aquele timbre, eles sabem, podem não saber tudo, mas sabem que aquilo vem de algum lugar aqui dentro, né? Algum lugar conhecido. Como me disse uma vez Dona Neuma, na Mangueira, eu perguntei para ela, Dona Neuma, o que é a mulher sambista? Aquela que não tem medo de viver? Não tem medo de ser e nem de mostrar o seu corpício, seja magrinho ou gordinho, barrigudinho. Ela sabe da sua importância, da sua necessidade. Ela simplesmente é. E aí eu digo para vocês, Clementina foi e é. Dona Zica, é isso aí, música pura. Alegria de viver.